Olá, amigos, companheiros, irmãos. Excepcionalmente hoje farei a live no lugar do Ezequiel. O Ezequiel hoje fará a exposição do tema da noite presencialmente na Casa Espírita Maria de Nazaré. Como ele mora em Mogi, para chegar em Poá, demanda um certo tempo, não seria possível fazer a live. Então, estou fazendo mais uma vez essa semana e amanhã também. Aí eu terei a companhia do João, porque amanhã também abordaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje trataremos também de um tema do Evangelho, mas antes de iniciarmos, vamos todos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, buscando elevar nossa frequência vibratória, nos conectando aos bons espíritos, sempre presentes quando o nosso pensamento está elevado. Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, meus amigos, trataremos de um tema ligado ao capítulo 16 do Evangelho. O capítulo 16 nos traz o tema servir a Deus e a Mamon. E o item que será abordado hoje é o 7. O título é Utilidade Providencial da Fortuna. O item 7 é um pouco extenso, razão pela qual farei uma síntese, eu lerei somente algumas partes para depois poder comentar a respeito. Vamos à leitura? Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil.
o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. Paramos por aqui em relação à leitura. Contudo, recomendo àqueles que estão nos ouvindo, a quem muito agradecemos, mas que possam ler este item, Utilidade Providencial da Fortuna, em sua íntegra. Repito, item 7, ele está contido no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então vamos começar falando do título, Utilidade Providencial da Fortuna, ou seja, a utilidade, para que ela serve, como deve ser usada. Providencial. Providencial se refere à providência, e a providência divina é ao que vamos nos ater nos comentários do texto lido. Então, nós temos utilidade providencial da fortuna. Fortuna, se formos olhar o significado no dicionário, encontraremos diversos. Alguns nem estão ligados ao dinheiro. Alguns se referem a sina, destino, boa sorte. Mas o sentido que nós vamos utilizar hoje é aquele que diz uma quantia muito grande de dinheiro, riqueza imensa. Isso é nesse sentido que nós vamos abordar a palavra fortuna. Então, Kardec, porque esse texto é de Kardec, ele nos fala que a fortuna, ela tem uma utilidade e bem grande. Porque se de fato ela fosse como várias pessoas pensam, que o dinheiro ele é mal, ele é o maior mal que pode existir na Terra, é o dinheiro. Mas Kardec nos esclarece que não é o dinheiro que é mal ou bom, e sim a forma como nós utilizamos esse dinheiro. Vamos imaginar alguém dono de uma grande fortuna. Qual seria o melhor meio de empregar essa fortuna? Investindo para que gere empregos, pesquisas que gerem mais bem-estar na sociedade. Por exemplo, agora nós vemos que em vários países há pesquisas no sentido de se descobrir uma vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus. Então, ninguém duvida da grande quantidade de dinheiro necessária para que essas pesquisas sejam levadas a cabo e sejam bem-sucedidas. Então, este é uma boa utilidade para a fortuna. Entretanto, nós vamos também utilizar hoje em nossa conversa algumas questões do Livro dos Espíritos que estão lá nas leis morais, no livro 3º, portanto, falando da lei de igualdade. Porque há pessoas, e quem de nós já não se perguntou, se todo mundo tivesse dinheiro por igual, se a fortuna no mundo fosse dividida e que todos tivessem o suficiente, seria tão bom, não haveria miséria, não haveria tanto abismo social, uns ganhando tanto e outros quase nada ou nada mesmo, miséria extrema. Então, quem de nós já não se perguntou, já não fez essas considerações? E Kardec, na questão de número 811, ele faz justamente esta pergunta aos espíritos superiores,
diz assim, 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Então ele pergunta se a igualdade absoluta das riquezas. Todos nós, os 7 bilhões ou mais de seres humanos aqui encarnados, se as riquezas fossem divididas igualmente por 7 bilhões de pessoas, é isso, no palavrear de hoje, que Kardec pergunta aos espíritos superiores. A igualdade absoluta das riquezas é possível? E existiu alguma vez? Resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, não é possível dividir. Além de não ser possível, hipoteticamente imaginemos que fosse possível. Mas o que vai acontecer daqui 1 mês, 2? Aqueles que não sabem lidar com o dinheiro vão perder todo o dinheiro. Aquele que tem tino comercial, que leva jeito, que é previdente, que sabe trabalhar com o dinheiro, vai fazer fortuna novamente. Vai triplicar, quadriplicar aquilo que recebeu, enquanto os outros vão perder em pouquíssimo tempo. Então, a prova da riqueza, não tenhamos dúvida, todos nós ou já passamos por ela ou ainda iremos passar, porque ela é uma prova necessária ao nosso adiantamento intelectual e moral, assim como a miséria. Então, nós já passamos também, ou já passamos pela prova da miséria, ou ainda passaremos. Por quê? Miséria e fortuna são 2 provas em extremos. Uma para mais, outra para menos, e ambas muito difíceis. Tanto é que no Livro dos Espíritos também há uma questão relacionada a isso, que eu vou ler para vocês. É a questão de número 815. Qual dessas 2 provas é mais perigosa para o homem, para o ser humano? A da miséria ou da riqueza? Resposta dos espíritos, tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração, a reclamação, contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Veja bem, os espíritos superiores nos dizem que a miséria leva à murmuração. Ora, quem está na miséria e não tem compreensão do valor da prova pela qual está passando, reclama, se revolta, fica indignado, descrê da bondade divina, desconhece a misericórdia infinita de Deus, do Pai Criador. Então, a miséria, nesse sentido, é uma prova dificílima. Dificílima porque a pessoa que passa pela prova da miséria não tem ao menos o necessário, o mínimo necessário para a sua sobrevivência. É uma luta de dor e sofrimento diários e ao longo de toda uma existência. Porém, a prova da miséria, a prova da fortuna, da riqueza, sustentam os espíritos superiores, que é também uma prova muito difícil. E por quê? Porque ela excita todas as más paixões, porque é muito mais fácil ter acesso a tudo que se pode imaginar quando se é rico. Quando se é rico, as portas se abrem. Eu costumo dizer, pobre é maluco, louco, rico é excêntrico. Então, é tratado de forma diferente. Quando um rico, ainda que imoral, ele entre, um tapete vermelho lhe é estendido porque ele tem dinheiro. Então, nesse sentido, que esforços a pessoa fará para se melhorar moralmente? Ela não vê necessidade de melhorar-se, afinal de contas, onde ela está é bem tratada, é bajulada. Então, Kardec, por outro lado,
tem um entendimento um pouquinho diverso desta questão do Livro dos Espíritos. Enquanto os Espíritos informam que a prova da miséria e a prova da riqueza são igualmente difíceis, Kardec, neste texto, A Utilidade Providencial da Fortuna, nos esclarece que a prova da fortuna é ainda mais difícil de ser superada, de se chegar a um bom termo e chegar ao plano espiritual com um saldo positivo e não fracassar. Então, nós vemos que, de fato, a prova da riqueza é perigosa, muito perigosa. E muitos de nós, desconhecendo este perigo, sonha com quimeras, sonha ganhar na loteria, sonha ter muito dinheiro. Porém, será que nós, na nossa atual jornada, sabemos lidar com o dinheiro? Sabemos fazer com que ele se multiplique, fazendo o bem, produzindo bem-estar para o nosso próximo, gerando empregos, saciando a fome, sustentando famílias, porque é para isso que Deus criou a fortuna, que Ele distribui na mão de poucos. Nós sabemos que dividir igualmente entre todos, além de não ser possível, se fosse possível, o equilíbrio em pouquíssimo tempo seria quebrado, em virtude das nossas tendências, dos nossos talentos. Algumas pessoas têm talento para fazer fortuna, têm inteligência, têm tino comercial, enquanto muitos outros não têm. Se tiverem uma grande soma nas mãos, desperdiçarão este valor e não farão coisas úteis, necessárias, positivas com esse dinheiro. Queridos amigos, eu gostaria, neste momento, de contar a vocês uma pequena historinha que ilustra bem como as pessoas veem as oportunidades. Contam que numa cidade que havia uma grande fábrica de calçados, poderia até ser Franca, né? A cidade, a capital dos calçados, né? No Brasil. E o que fez essa indústria de calçados? Fez um projeto para comercializar sapatos lá na Índia. E para isso, mandou para lá 2 consultores. O primeiro consultor eles chegaram praticamente juntos. Porém, o primeiro observou o mercado dos sapatos e logo mandou um e-mail para a empresa dizendo: cancelem os pedidos, aqui na Índia ninguém usa calçados. Pouco tempo depois, um ou 2 dias depois, o segundo consultor, desconhecendo que o primeiro havia encaminhado este e-mail, mandou também um e-mail para a empresa, escrevendo o seguinte: tripliquem os pedidos. Aqui na Índia, ninguém usa sapato. Ainda. Vejam, meus amigos, a situação era a mesma. Ambos eram consultores, estavam representando uma empresa, a mesma empresa. O mercado era a Índia para ambos. Entretanto, o ponto de vista, a visão de cada um deles era inteiramente diversa. Enquanto um dizia cancele o projeto, o outro pediu para triplicar. Então, vejamos como as pessoas são diferentes, como têm talentos diferentes
Enquanto algumas afirmam que o vento geme, as mais otimistas afirmam que o vento canta. Enquanto muitos choram, alguns veem aí a oportunidade de venderem lenços. Ou seja, a oportunidade está em cada canto. Mas não é a riqueza, somente a riqueza, que gera bem-estar. Inclusive, no livro dos Espíritos, fala que se não há igualdade nas riquezas, poderia haver igualdade no bem-estar entre as pessoas? Certamente poderia haver essa igualdade de bem-estar se cada um se preocupasse em fazer o bem-estar do outro, em fazer o outro feliz. Aí estaria o segredo de uma sociedade feliz, saudável, promissora. Então, voltando ao tema, a fortuna, ela é de tal forma, ela hipnotiza aquele que nunca a teve, que no texto lido em dado momento, é colocado que aquele que é alçado da miséria à fortuna, nós vemos, por exemplo, isso acontecer com esportistas que vieram de uma condição de muita pobreza, de repente se tornam ricos pelo seu talento. E aí, o que vemos acontecer? Essas pessoas que antes viviam numa condição social de pobreza, de vulnerabilidade, acabam por esquecer aqueles que com ela conviveram nos períodos mais difíceis e que tanto ajudaram, amigos, pais, companheiros de luta. Esquecem. Por quê? Porque junto da riqueza vem uma sensação de poder. Eu estou falando de uma riqueza muito grande. Então vem também aquela questão do poder. E a pessoa como que se ficasse cega. Não enxerga mais aqueles que os ajudaram, torna-se extremamente egoísta, fútil. Não consegue mais ser aquela pessoa que ela foi, porque na verdade ela está passando por uma prova dificílima, que é a prova da riqueza. Então, preparemo-nos, porque nós não sabemos se já passamos por essa prova ou ainda iremos passar. Mas de uma coisa podemos ter certeza: em qualquer situação, na miséria ou na riqueza, precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Porque quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros, ele estava nos dando uma regra de conduta para nos levar à felicidade real. Não a felicidade advinda da compra de algum objeto, não a felicidade que é feita passando por cima do outro, dos interesses e do direito do outro, do nosso próximo. Então, queridos amigos, reflitamos, saibamos utilizar a fortuna, ela não é má. Meu pai, que já desencarnou em idade bastante avançada, era ateu e, portanto, materialista. Para ele, o dinheiro era mal, era um mal, mas papai não tinha o conhecimento espiritual. E nós sabemos que tudo é bom. Depende do uso que nós fazemos. Papai desconhecia também que
As pessoas têm diferentes talentos. Não são todos que sabem lidar sabiamente com o dinheiro. Não, nós sabemos que não. E também, mesmo aqueles que nascem num berço de ouro, como se costuma dizer, às vezes também não sabe lidar com a fortuna. E quando os pais desencarnam, os filhos não conseguem sustentar, levar adiante com inteligência aquela fortuna. E é então que Deus faz com que a fortuna vá passando de mão em mão, vá trocando, para que todos nós possamos ter a oportunidade de com ela aprender. A fortuna pode auxiliar, sobretudo intelectualmente, porque as pessoas com dinheiro, como eu disse, podem financiar pesquisas, podem estudar e desenvolver o intelecto. Mas desenvolver tão somente a inteligência não nos leva a evoluir, porque precisamos, ao lado da inteligência, que a moralidade caminhe par e passo. Mas sabemos que a inteligência vem primeiro. Por quê? Porque a inteligência não precisa de sentimento. Prova é de que vemos inteligências brilhantes, mas com coração endurecido, pessoas cruéis, maldosas mesmo. Porque inteligência não é sinônimo de sabedoria. Porque a sabedoria é quando conseguimos utilizar a inteligência que temos junto com o amor. Portanto, moralidade pressupõe sentimento. E quando nós então aliarmos a nossa inteligência sentimentos bons de união, fraternidade, solidariedade, saberemos sim utilizar a fortuna, auxiliando aqueles que menos têm, não pensando unicamente em nós e no máximo no nosso estreito círculo familiar. Queridos amigos, eram essas as nossas considerações a respeito do tema utilidade providencial da fortuna. Vamos agora então pedir a cada um de vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando, nos sustentando com suas energias amorosas, positivas. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações, para que assim, em sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, possamos, nesta sintonia, receber todo o auxílio que necessitamos. Não tenhamos dúvida, meus amigos, que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré sempre está nos envolvendo com muito carinho, respeito e amor, diagnosticando em nós as nossas necessidades, dificuldades, limitações. Mas, para sermos auxiliados, façamos a nossa parte. Pensemos no bem, falemos no bem, sintamos o bem em nosso coração e, sobretudo, hajamos no bem. Vamos assim, fechando os nossos olhos físicos, materiais e mentalizando nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. E a ela, Mãe de Jesus, que rogamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será,
com a graça de Deus. Queridos amigos, todos os dias, às 18 horas, vocês podem acessar a nossa live. É lembrar às 18 horas, a hora da Ave Maria. Nós, no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, estamos aqui sempre esperando por vocês. Normalmente, às sextas-feiras, é o meu amigo Ezequiel. Excepcionalmente, hoje fui eu. Amanhã seremos João Firmino e eu. No domingo, Arielle. Segunda-feira, Ezequiel. Terça e quarta é o Sérgio. Quinta, eu e João. Sexta, Ezequiel. E assim sucessivamente. Estaremos sempre aqui para levar a palavra, a base, os princípios espíritas ao coração que deseje se nutrir dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Paz e luz aos nossos corações, um excelente final de sexta-feira, tudo de bom recebam, cada um de vocês, aquele abraço fraterno e apertado. Fiquem com Deus e até a próxima. Existências. Porque foram muitas as faltas, os erros cometidos ao longo de várias encarnações, e agora é preciso várias também para libertar-se delas. E o processo reencarnatório é uma lei justa, é uma lei de amor de Deus para com todos nós, seus filhos queridos e amados. E é promessa de Jesus, porque Jesus é responsável pela direção de todos estes irmãos que estão aqui encarnados e vinculados ao planeta Terra. Segundo os espíritos superiores, André Luiz mesmo menciona, nós temos encarnados uma média de 7 bilhões e poucos, mas temos 3 vezes mais desencarnados, dá para 21 bilhões e alguma coisa, todos vinculados ao planeta Terra. E então, Jesus está no comando. Agora, estamos aí numa mudança de categoria, que alguns talvez não consigam, talvez não, com certeza, não vão conseguir mais reencarnar no planeta Terra. Vão para outros orbes, outras galáxias, outros planetas, sob a orientação, a supervisão de Jesus? Não sabemos. Nós sabemos que ele é responsável pelo planeta Terra. Agora, se ele também é responsável por outros orbes, aonde muitos desses 21 bilhões e pouco de espíritos que estão vinculados ao planeta Terra, sob o seu comando, aí é outra história. Essa situação ainda não foram passados para nós através dos iluminados. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe, agora e sempre. A Vânia vai assumir a palavra para fazer os agradecimentos e a prece de encerramento desta live, desse encontro de hoje. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos, só complementando uma frase, que o João colocou, de que não evoluímos com o sofrimento, mas com o conhecimento. Só lembrando que este conhecimento serve para que possamos, exercitando o nosso raciocínio, escolher da melhor forma possível. Que possamos usar a nossa inteligência praticando o bem, porque é só praticando o bem que teremos um saldo positivo na balança divina. Queridos irmãos, essas eram as nossas considerações. Vamos então encerrar a nossa live com muita alegria em nossos corações e elevando o pensamento a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, que dá nome à nossa querida casa, Casa Espírita Maria de Nazaré. Oremos juntos, vibremos juntos, fechando os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco. Todos os dias, às 18 horas, temos a live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Aproveitem depois para darem o seu like no nosso canal do YouTube, ajudando-nos assim a divulgar a doutrina espírita. Um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana, paz e luz aos nossos corações, abraço fraterno e apertado a cada um de vocês que nos sustentam energeticamente ao assistirem às nossas lives. Um abraço e até a próxima!